Olá, queridos, bom dia! Vamos para mais um conteúdo de geografia e hoje a gente vai ver o módulo 16, que é o módulo que fala sobre América Latina e Antártida. Bom, aqui nós temos os objetos do conhecimento, tá? Do módulo 16. E a gente começa vendo o conceito de cidades gêmeas, tá? O que que acontece? O Brasil, ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, tá? Com exceção apenas do Equador e do Chile. Dessa fronteira, né, que é muito grande, que é muito extensa, a área que é mais urbanizada, né, de toda essa fronteira é justamente a área que separa o Brasil dos países latinos, tá? Que é os países que a gente está estudando nesse módulo. E essas cidades, né, mantêm fluxos comerciais, de comunicação e de pessoas, né, fluxo de pessoas bastante intenso, tá? Apesar de estarem localizados em países diferentes. Aí o que que acontece? As cidades que estão situadas nessa linha de fronteira, que apresenta grande integração econômica, integração cultural, né, de um país com o outro, a gente chama de cidades gêmeas, tá? É, Inclusive, nessas cidades também é muito comum problemas que são típicos de áreas fronteiriças, né? É, Como, por exemplo, o tráfico, né? E aí pode ser tráfico de drogas, de entorpecente, de animais silvestres, enfim. E também contrabando, tá? Então, esse é o conceito de cidades gêmeas, tá? As cidades que estão nessa linha fronteiriça, né? Que estão na área de fronteira e essas cidades precisam manter entre si uma certa integração econômica e cultural. Quando isso acontece, a gente chama de cidades gêmeas, tá? Bom, aqui tem um mapa, né? Ele é um mapa completo, né, da América Latina, e tem as sub-regiões, tá? No módulo anterior, né, no módulo 15, se eu não me engano, a gente estudou América Andina, né? E nesse módulo agora a gente está estudando América Platina. Então, se vocês olharem para o mapa, vocês vão verificar que a América Platina são esses países que estão em lilás, tá? Que é Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos naturais, né, desses três países. É, no relevo, né, desses países platinos, né, o que vai predominar são os planaltos e as planícies, tá? Inclusive, o que vai se destacar é o pico do Aconcagua. O pico do Aconcagua é o ponto mais alto das Américas, tá? Ele fica localizado na Cordilheira dos Andes, né? A gente falou um pouco sobre a Cordilheira dos Andes no módulo anterior, e é o segundo ponto mais alto do mundo, tá, gente? O Pico da Concagua, ele só perde para o Everest, tá? O Monte Everest, ele fica na Cordilheira do Himalaia, na Ásia. E nesses países que formam a América Latina, a gente tem alguns domínios morfoclimáticos, né, que são muito parecidos aqui com os que a gente tem no Brasil, tá? Por exemplo, no Uruguai, a gente tem os Pampas, né, na região ali do Uruguai. E aqui no Brasil é muito parecido com os Pampas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tem também lá um domínio morfoclimático conhecido como Chaco, tá? Que é essa foto aqui de baixo, tá? Que é uma área que fica nessa região de áreas alagadas, tá? Que é muito parecido com o nosso Pantanal aqui. Eu digo parecido por essa questão de períodos do ano, o Pantanal fica alagado, né? Tem trechos que ficam submersos e depois, no período mais seco, essa água baixa, tá? Então, o Chaco, ele lembra um pouco o nosso Pantanal aqui, tá? É, o clima, tá? O clima é predominantemente temperado, né? Lembra quando a gente estudou as faixas de iluminação, né? Clima tropical, subtropical, temperado. Então, a América Latina, ela fica mais na faixa temperada mesmo, tá? Das faixas de iluminação. É um clima mais ameno, tá? A vegetação é mais rasteira, como vocês podem ver.
É, E em relação à hidrografia, o que vai se destacar na região é a Bacia Platina, que é uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, tá? Essa bacia, ela passa por diversos países, né? Passando por Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e o próprio Brasil, tá? E o principal rio é o Paraná, tá? Ainda falando sobre a bacia platina, né? Vocês podem ver aqui no desenho que ela é gigantesca, né? Imensa. Então, assim, além de servir como fonte de água mesmo, né? Água potável, enfim, e de pescado, essa bacia, a bacia platina, ela tem grande potencial hidrelétrico, né? Para a construção de hidrelétricas, né? Para geração de energia elétrica. Inclusive, na bacia platina, a gente tem a hidrelétrica de Itaipu, a binacional, que é a segunda maior do mundo, tá, gente? Ela fica na fronteira entre Paraguai e Brasil. Inclusive, você pode visitar Itaipu, tá? Se algum dia você for, né, ou visitar o Paraguai, ou for ali naquele trecho ali de Foz do Iguaçu, ou até a fronteira, você pode fazer um passeio até Itaipu Binacional, tá? Tem uma área lá que é aberta ao público, então você pode fazer o passeio. Inclusive, Itaipu é responsável por 11% da energia elétrica consumida no Brasil e 88% de toda a energia consumida no Paraguai, tá? Então, além do fornecimento de água e da utilização da bacia para potencial de geração de energia elétrica, né, através de Itaipu, a bacia platina também tem uma grande importância comercial entre os países que formam a América Latina e o Brasil, tá, gente? É pela bacia platina que a gente tem a hidrovia do Mercosul, tá? Que é uma ligação marítima, né, navegável pelo Rio Paraguai, que vai incluir trechos pela Argentina e trechos indo pela Argentina e pelo Paraguai, tá? Então, assim, a bacia platina é extremamente importante, né, em vários setores, por vários motivos, né? E eu coloquei esse mapa aqui porque a gente já estudou sobre recursos hídricos no Brasil, acho que vocês viram isso no sexto ano, né? E a gente estudou recursos hídricos, né? E quando a gente estuda recursos hídricos, a gente estuda os aquíferos, né? E a gente aprende que aqui no Brasil a gente tem o aquífero Alter do Chão, que fica mais ao norte do país, e a gente tem o aquífero Guarani, que fica mais ao sul, tá? E a gente sempre, né, quando dá essa aula, fala sobre a extensão, né? O quanto o aquífero Guarani é extenso, né? É grande. E aí eu coloquei esse mapa aqui que mostra exatamente o reservatório de água do aquífero Guarani para vocês verem o quanto ele é gigantesco, tá? E também trouxe para mostrar para vocês que ele não, o aquífero Guarani, ele não está só em solo brasileiro, tá? A maior parte dele, como vocês podem ver, né, vem ali pelo centro-sul, passa pelo sudeste brasileiro até a região sul, mas existem partes, né, do aquífero Guarani fora do Brasil, inclusive nos países que a gente está estudando, que são os países platinos, tá? Tem aquífero no Uruguai, né, um pedacinho, no Paraguai também, mas a maior parte fora do Brasil fica na Argentina, tá? População. Sobre a população dos países platinos, tem algumas curiosidades, tá? Uma que não é tão diferente assim dos outros países, né, da América do Sul, que é o fato da população ela estar distribuída irregularmente pelo território, né? Eu acho que desde que a gente começou a estudar as Américas, né, tanto a América anglo-saxônica, a América Latina, né, todas essas regionalizações, dificilmente você tem um país em que tem uma distribuição regular, né, da população pelo território. A grande maioria deles, a distribuição é irregular mesmo, tá? Outra curiosidade, a composição étnica, tá, da Argentina e do Uruguai é um pouco diferente dos outros países da América Latina, como o Brasil, né, os países da América Central. Por quê?
Porque nesses países eles quase não receberam, durante o período colonial, mão de obra africana, né, que eram os escravos, tá? Então, você tem uma presença muito baixa de pessoas negras na população da Argentina e do Uruguai devido a esse fato, né? Por eles não terem recebido quase nada de mão de obra escrava no período colonial, tá? Esses países latinos, eles foram predominantemente colonizados por Argentina, Argentina não, gente, viajei. Os países da América Latina, né, eles foram predominantemente colonizados por italianos e espanhóis, tá? Então, a maior parte. Só que no Paraguai, na verdade, quando eu falo isso, eu tô falando de Uruguai e Argentina, tá? Que foram colonizados majoritariamente por italianos e espanhóis. Já no Paraguai, a população é formada por mestiços de branco com indígena, tá? E aqui embaixo nesses gráficos, vocês conseguem ver a distribuição da população nesses três países, tá? Então, olha como é diferente. Na Argentina, tanto na Argentina quanto no Uruguai, a maior parcela da população são de brancos, tá? Sendo que na Argentina, essa que está em lilás, são os indígenas, né, que é uma população até considerável, e o que está de amarelinho é a população negra, tá? Já no Uruguai, você não tem o roxo, né, que é a população indígena. Você tem só o verde, né, que é o que está em maior quantidade, que são os brancos. Você tem esse azul clarinho, que são os mestiços e os negros. Já no Paraguai, majoritariamente, né, a maior parte da população, que é essa que está na cor azul, são os mestiços, né, que são mestiços de branco com indígena, e o que está em vermelho são os outros, tá? Né? Outros tipos de etnia, né? Ainda falando sobre a população, Uruguai, dos três países, né? Uruguai e Argentina, eles estão mais avançados na transição demográfica, tá? O Paraguai ainda vai demorar um pouquinho. E aí, quando a gente fala de transição demográfica, o que a gente está querendo dizer? Os países estão passando pela transição demográfica, ou determinado país já passou pela transição demográfica ou vai passar, tá? Quando a gente fala de transição demográfica, a gente está... Quando que a transição demográfica acontece, tá? Quando as taxas de natalidade e de mortalidade diminuem progressivamente, tá? Então, quando a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de um determinado país começam a diminuir progressivamente, a gente fala que esse país está começando a passar pela transição demográfica, tá? Se vocês repararem esses gráficos, né, vocês vão ver que no caso do Paraguai, a taxa de natalidade ainda é muito alta, né, comparado com a Argentina e o Uruguai, né? Então, no Paraguai, o índice de natalidade é maior do que nos outros dois países, tá? Em compensação, a expectativa de vida na Argentina e no Uruguai é maior do que no Paraguai. Tá? Se você olhar aqui, você vê que o último vermelhinho aqui do Paraguai, ele para em 89, né? Então, a expectativa de vida deles vai de 85 a 89 anos. Só que se você olhar para o Uruguai e para a Argentina, o Uruguai, ó, o último vermelhinho dele vai a 99. E no caso da Argentina, fica entre 90 e 95, tá? Então, ou seja, a expectativa de vida na Argentina e no Uruguai realmente é maior do que a do Paraguai. Sobre as principais atividades econômicas, né, nesses países da América Latina, a agropecuária, né, continua sendo uma atividade muito importante. Criação de gado, né, tanto bovino quanto ovino, a pecuária, né, produção de vinho, cultivo de trigo, soja. A Argentina, inclusive, é a terceira maior produtora mundial de soja, tá? Também existem produção de algodão, tá? E no caso do Paraguai, a produção de soja e algodão é fundamental para a economia do país, tá? Então, ou seja, a economia do Paraguai está baseada na produção agrária, né? De soja e de
Agrária não, perdão. Agrária? É, agrária, tá certo. Na produção de soja e algodão, tá? Então, como vocês podem ver, as principais atividades econômicas desses países estão ligadas à produção agropecuária, tá? Outra coisa que é muito forte nesses países é o turismo, tá? Maior parte do PIB dos países platinos está relacionada ao setor terciário, tá? Vocês lembram, né, do setor terciário? Primário, secundário, terciário. Então, o setor terciário é o setor de comércio e serviços, tá? Então, o turismo é serviço. Principalmente na Argentina e no Uruguai, tá? É muito forte o turismo nessas regiões. Aí aqui a gente tem duas imagens. A gente tem Bariloche, que fica na Argentina, que é muito famoso para quem quer praticar esportes de inverno, né? Como o esqui e o snowboard, para quem gosta de neve. E aqui do lado a gente tem Punta del Este, que é um balneário, né? De praia, muito sol, né? Paisagens lindíssimas, que é um dos pontos mais procurados no Uruguai, tá? Então, o turismo nessa região platina é bem desenvolvido. Bom, e agora a gente vai falar sobre a Antártida, né? Esse módulo ele fala sobre América Latina e Antártida. A Antártida ela fica no Polo Sul, né? No extremo sul do nosso planeta. É um continente que ele tem uma altitude muito elevada, né? É o continente mais frio e mais seco do planeta. Inclusive, é na Antártida que você tem aquele período de 6 meses de que a gente fala, né? 6 meses de inverno. A Antártida ela fica sem iluminação durante 6 meses. Então, eles têm 6 meses de noite, tá? Durante 6 meses fica escuro, você não tem sol, tá? Então, é muito frio nesse período, né? Obviamente, você não tem incidência solar, então as temperaturas caem. E os outros 6 meses, né, o restante do ano, que seria o verão, você tem 6 meses direto de sol, tá? Devido a essas características, né, você não tem a existência de populações, né, pessoas morando nessa área da Antártida, tá? As condições climáticas, né, não favorecem a presença humana. Aí o que acontece? A Antártida ela não tem governo próprio, né? Como eu disse, ninguém mora lá, né? As condições climáticas não favorecem a permanência humana, então não tem governo próprio e durante muito tempo ficou a discussão de quem seria, né? A quem ficaria a soberania do território, né? A quem isso pertenceria, a qual país, tá? Isso durante muito tempo foi um impasse até a assinatura, né, do Tratado da Antártida em 59, que está vigente até hoje, tá, gente? Onde todos os países assinaram para deixar claro que ninguém seria dono da Antártida, tá? Nenhum outro país seria soberano sobre essa região. E aí, o que foi acordado? Que a Antártida seria uma grande área de pesquisa, né? De livre pesquisa, e aí todos os países podem mandar pesquisadores para a Antártida, tá? Aqui a gente fala um pouco sobre o fato do continente ser um dos principais reguladores térmicos do planeta, né? Inclusive, a circulação atmosférica também, tá? Inclusive, as frentes frias, algumas frentes frias que a gente recebe aqui no Brasil, algumas não, né, gente? Todas, né? Toda frente fria, massa de ar frio que a gente recebe aqui no Brasil, são massas de ar frio que se formam no Polo Sul, tá? Os pinguins também são muito famosos, né? Estão vendo a foto aí dessas fofurinhas, que são os pinguins, que são animais típicos, né, da Antártida. Como eu disse anteriormente, não existem populações humanas permanentes, né? Pessoas morando na Antártida. As condições climáticas não favorecem, tá? Mas, de acordo com aquele tratado, né, que foi assinado, o território fica temporariamente
habitado por cientistas, né, de vários países e pessoal de apoio para fazer pesquisa, né, para montar laboratório, enfim. Existem atualmente diversas pesquisas científicas, né, principalmente sobre mudanças climáticas. A Antártida é uma das áreas mais afetadas pelas mudanças climáticas, tá? E fica muito claro você verificar isso lá pelo derretimento das calotas polares, né, que é um grande indício de aquecimento global. Inclusive, se vocês olharem essas imagens aqui, eu sei que não dá para ver nitidamente, né? Mas são bases, tá? Isso aqui são laboratórios, bases de exploração. Nesse caso aqui são dos Estados Unidos, essa, tá? Aí tá explicando que essa estação aí norte-americana é capaz de abrigar mais de 1.000 cientistas, visitantes e turistas, tá? Entre os pesquisadores destacam-se biólogos, geólogos, oceanógrafos, físicos e meteorologistas, tá? E para finalizar, eu coloquei aqui a última parte que fala sobre a base brasileira na Antártida, tá? O Brasil tem um programa chamado Antártico Brasileiro, que é o principal instrumento, né, de pesquisa do Brasil lá na Antártida. A gente estuda as alterações na circulação do Oceano Austral, tá? E a gente teve um problema há um tempo atrás, tá? Na nossa estação. Então, houve um incêndio em 2012, né? Que destruiu a Estação Brasileira de Pesquisa lá na Antártida. E aí, obviamente, né? A gente construiu uma nova e ela foi inaugurada, a nova, tá, gente? A de 2012 foi totalmente destruída, tá? Essa do incêndio aí foi destruída, a gente perdeu. E aí uma nova foi construída e ela foi inaugurada agora em janeiro de 2020, tá? Então o Brasil já tem uma nova base de pesquisa na Antártida, tá? Esse módulo é bem curtinho, né? São poucos países, então façam a leitura, né? Assistam o vídeo, façam a leitura do módulo, façam os exercícios principalmente, e qualquer dúvida que vocês possam ter, não só em relação ao conteúdo, mas em relação aos exercícios, vocês podem me procurar no WhatsApp e também no nosso encontro lá na plataforma, tá? Então é isso, beijinho e boa semana!